Excelentíssimos ouvintes, colando internet, egrégio mundo jurídico. No podcast do Gen Jurídico de hoje, eu tenho a honra de receber meu querido amigo Vitor Hugo Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a todos pelo convite. Espero poder contribuir aí com a minha participação. Certamente. Professor Vitor, ele é doutor e mestre em Direito pela USP e autor aqui do Gen Jurídico na área de Direito Digital. Já tinha conosco uma obra lançada sobre o Marco Civil da Internet comentado e, mais recentemente, muito recentemente, ele acaba de lançar a obra de proteção de dados, direitos do titular de dados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Vitor. Vitor, o primeiro ponto é, me conta um pouco mais, quando é que surge esse interesse teu por tudo que é tecnologia e direito? Se eu contar para você que foi um acaso, meu antigo sócio, eu abri várias empresas, tá? Além de ser advogado, adoro abrir empresas, sou empreendedor. Meu antigo sócio era marido da secretária do primeiro escritório que eu fui estagiário. E ele tinha um provedor, um dos primeiros provedores de internet do Brasil. E teve um pequeno problema com a Telefônica e com a Embratel, que fornecia o provimento de acesso para eles. E aí me obrigou a estudar sobre provedor, sobre tecnologia. Falou, você vai ter que me ajudar porque eu estou com esse problema. E aí descobrimos, né, no caso, que tinha uma questão ainda pungente, né, que é a questão da concorrência desleal na infraestrutura de telecomunicações. Descobrimos que a Telefônica e a Embratel derrubavam a conexão da internet do provedor, do meu cliente, desse meu ex-sócio, para captar a clientela dele. A clientela dele era muito boa e aí eles começavam a derrubar e falar, olha, esse fulano aí não sabe trabalhar não, o melhor é com a gente, vem para a Telefônica, vem para a Embratel. E aí nós entramos com as primeiras ações, ganhamos uma, perdemos outra, enfim. Mas nós provamos, né, que esse fato ocorreu e foi uma das primeiras ações sobre internet pura no Brasil. Né? E aí comecei a gostar da área, e acabei entrando como diretor jurídico da Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido, a Abusar. À época, a Abusar tinha mais de 1 milhão de acessos por mês. E nós conseguimos as primeiras vitórias sobre não precisar de provedor na banda larga. E aí começou, foi uma avalanche, desde então não saí mais, e eu sempre trabalhei com esse viés de analisar o usuário, analisar os direitos do consumidor, e eu percebi no meu doutorado, no meio do meu doutorado, isso foi literalmente no meio, que eu tinha uma coerência acadêmica muito forte em tratar o sujeito de direito. E aí eu comecei a escrever no doutorado e defendi a tese sobre o titular de dados, que é o novo sujeito de direito do Brasil e do mundo. Vamos falar sobre esse novo sujeito de direito, que é o titular de dados. Né? Tem alguma relação com o direito de personalidade? Tem relação com o direito fundamental? Qual é a essência desse sujeito titular de dados? Essa foi a grande surpresa durante a pesquisa, que eu acabei descobrindo uma nova característica do direito, um novo rumo que o direito está seguindo, né? Porque o direito ele visa regular comportamentos, né? E com a internet, com o titular de dados, a gente entra num novo momento, né? E o titular de dados é um sujeito sui generis, ele é transversal no sistema jurídico, né? O titular de dados, ele é tanto consumidor como contribuinte, indiciado, testemunha, enfim, todos esses sujeitos jurídicos são titulares de dados. E nem todos os titulares de dados são esses sujeitos que perpassam no processo, no sistema jurídico brasileiro. Então, a partir desse momento que eu descobri que o sistema, que o titular de dados é como se fosse um vírus no sistema, que ele contamina tudo que acontece hoje em dia, nós somos digitais, nós estamos aqui nesse evento digital, o titular de dados, ele é um sujeito que vai revolver, eu sempre falo que
vai mudar a forma como a gente advoga, como a gente pensa o direito. E aí o titular de dados ele tem características públicas e privadas. Então, por exemplo, quando nós tratamos de informações públicas, é um titular de dados público. Quando nós tratamos de LGPD, né, proteção de dados, internet, é um titular de dados privado. E essa dualidade que sempre funciona, sempre trabalha, faz do titular de dados esse algo fluido, esse novo sujeito que é como um vírus, ele ataca e muda a forma de pensar. Por exemplo, se vocês imaginarem uma investigação criminal, a investigação criminal hoje ela envolve o titular de dados. Você não pode investigar tudo, por exemplo, o histórico de localização do Google. Você entra na questão da privacidade da pessoa. E o que define se é informação pública ou informação privada, você tem que respeitar o titular. Quem é legítimo para pedir informações públicas, titular de dados públicos, mas desde que respeite o titular de dados privado ou a sua privacidade. Então, tem uma série de questões que são postas e que são muito interessantes, que eu acabei descobrindo no meu doutorado e eu acho que vai afetar bastante a nossa vida profissional e pessoal. Interessante, Vitor. Eu queria perguntar para você como que está sendo adequado isso no cotidiano das relações sociais e jurídicas. Esses novos direitos desse novo sujeito que passa a ser considerado, que é o titular de dados, ele já está sendo aplicado, ele já está sendo tutelado, já está mudando contratos, mudando até mesmo o que se pleiteia no Poder Judiciário, por exemplo? Sim. A passos lentos está mudando, está havendo uma pequena revolução no direito, né? Se você imaginar que o próprio judiciário, olha, isso é difícil, coloca agora, faz você aceitar cookies ou não, eles têm uma política de proteção de dados, segurança de informação, nós já vemos que a preocupação com o titular de dados já existe, já está lá. Logicamente, não é a que, vamos dizer assim, de forma correta é aplicada, né? Então, a gente ainda tem no Poder Judiciário, fiz uma recente pesquisa, que o Poder Judiciário ainda não aplica a Lei Geral de Proteção de Dados em vários casos. Simplesmente eles ignoram. Eu acho que até um momento de se discutir, de se falar, acho que é importante falar, da necessidade de uma vara especializada em proteção de dados, mesmo com essa característica transversal da proteção de dados, titular de dados, acho que vai ser necessário, porque o judiciário ainda se nega a cumprir a LGPD, de aplicar de fato. Então, nós temos aí o futuro e o passado convivendo no Poder Judiciário em termos de aplicação da lei, né? E o próprio Poder Judiciário ele não tem estrutura tecnológica para abraçar essas causas de direito digital. Se você imaginar que nós estamos falando de computadores, celulares e que nós precisamos de provas digitais, hoje todo o processo é digital e nós precisamos produzir provas digitais, o Poder Judiciário não tem cadeia de custódia de documentos, de dispositivos informáticos. Então, por exemplo... Espera, Vitor, vamos fazer um parênteses aqui. Que é uma cadeia de custódia, né? Lembre-se que eu sou da filosofia do direito e da bioética e direito constitucional. Cadeia de custódia, para mim, pode significar alguma coisa que não sei se você esteja dizendo. Não. Cadeia de custódia é muito simples. É o lugar onde, por exemplo, você vai fazer uma perícia. Olha, o Anderson mandou uma mensagem para mim e essa mensagem xinga a minha família, tá? Eu quero dano moral. E aí você junta o print no processo. Print não é prova, é indício. Não quer dizer que aquilo é verdadeiro ou não. Muitas vezes as pessoas se confundem com isso. Acho que o print, isso daí... E o print pode ser forjado. A única forma de você saber que esse print é verdadeiro ou não é você fazendo a perícia. Para você fazer a perícia, você vai ter que pegar o celular e verificar se efetivamente o Anderson mandou essa mensagem para o Vitor Hugo, xingando, caluniando. Com a retirada do celular da mão do Anderson, que deveria ser feita logo nos primeiros momentos,
tem que ter um lugar onde ninguém mais tem acesso e que podem ser feitas as perícias necessárias para verificar se a informação saiu efetivamente do celular do Anderson. Esse lugar não existe no Poder Judiciário. Até uma vez eu discuti com o desembargador, eu perguntei, mas os senhores estão investindo em produção de software, em um monte de coisa, mas vocês não têm um lugar de cadeia de custódia, que é o lugar onde você mantém a prova intacta. Isso é importante, porque em questões de internet, os dados eles são voláteis, eles podem se perder e a gente precisa ter uma segurança de informação e jurídica maior. Então, a cadeia de custódia, esse lugar onde nós fazemos essas provas, elas não existem hoje em dia em nenhuma vara. Ou seja, a qualidade das provas diminui, não é excelente, não é boa, e pode acontecer coisas estranhas, né? Entendi. Vitor, me conta uma coisa. Na minha área, eu tenho dificuldade, às vezes, de explicar para o Poder Judiciário, para outros professores e profissionais jurídicos, alguns atos médicos que são atos médicos e são confundidos com crimes. Por exemplo, a suspensão de hidratação e alimentação artificial. Porque é algo muito complexo, muito novo para o mundo jurídico isso, embora para outras áreas já não. Como você avalia a questão da titularidade de dados ou das novas tecnologias para o mundo jurídico? Você que está vivenciando isso tanto com um pé no empreendedorismo digital e outro pé no mundo jurídico, o quanto que o mundo jurídico está apto a lidar com essas coisas novas e categorizá-las juridicamente de uma forma correta? Não está preparado. Assim, minha primeira resposta vai ser bem seca. Nós não temos formação para isso, tá? Então, nós não temos um curso na faculdade de Direito, uma grade só sobre Direito Digital. Nós não temos uma grade na faculdade de Direito sobre provas, uma coisa bem simples, tá? Eu conheço muitos advogados que não sabem aplicar o artigo 411 do CPC, do novo CPC, que fala sobre veracidade de documentos. O inciso primeiro fala que ata notarial é válida, é considerada verdadeira, qualquer documento produzido por meios de segurança de informação, aplicando-se tecnologias com segurança de informação, são documentos válidos, desde que você prove que houve, e se a outra parte não contestar o documento, isso é válido. Então, isso é verdadeiro. Esse tipo de situação na formação do estudante, do profissional de direito, essa falha gravíssima, ela só aumenta exponencialmente lá para frente. Que chega nesse momento, quando o profissional atua, ele não sabe avaliar se um e-mail que ele está recebendo é um e-mail falso, um e-mail spam, se é verdadeiro ou não, se aquela pessoa emitiu. Então, nós estamos, vamos lá, fazendo uma analogia bem grossa aqui, bem larga. Por essa formação deficiente, a gente tem visto uma aceitação de fake news no Brasil, né? Em todos os lugares do mundo, porque a gente não sabe produzir, não sabe o processo de produção de provas. A gente não é formado para isso. Então, o advogado chega no processo, ele aceita muita coisa. Hoje em dia, por exemplo, o Marco Civil da Internet estipulou no artigo 19, parágrafo 4º, que em juizado especial você pode obter liminar sobre fatos de internet. E o juizado especial não cabe produção de prova complexa. E aí eu sempre falo, se eu quiser invadir o site da Coca-Cola e colocar lá, Coca-Cola odeia japoneses, printar a página e botar no processo, eu posso derrubar o site da Coca-Cola e falar assim, olha, pedido liminar derrube o site da Coca-Cola. Quando derrubar o site da Coca-Cola, você derruba toda a Coca-Cola. Você derruba os e-mails, os negócios, enfim. Então, esse risco jurídico, eu sempre falo, ele é atual porque as pessoas não sabem lidar com a tecnologia. Nem a ata notarial ela é válida, ela não pode ser considerada verdadeira, porque se eu invadir, isso já fizemos e demonstramos, e levei essa prova
o presidente do TJ, o desembargador Renato Nalini, que nós mostramos que existia uma falha nos cartórios e a gente produzia atas notariais falsas e conseguíamos até mudar a certidão de imóveis. Né? Os hackers que trabalham comigo me apontaram e aí a gente falei assim, olha, tá aqui, ó, excelência, precisamos fazer alguma coisa. E ele não fez nada, eu estou esperando a ligação dele até hoje. Isso a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante você ter formação em segurança de informação. Né? Você saber, ter conhecimento, você ir atrás. E nós temos um problema de formação no Brasil. Então, eu sempre digo que nós estamos transformando o Papai Noel em coisa real no Brasil. Eu gostei dessa frase, vou usar em outras situações. Vitor, me conta um pouco de que tipos de direitos um sujeito titular de dados possui, né, para que nossos ouvintes consigam compreender. Por exemplo, alguns que você possa citar. Eu elenquei mais de 25 no livro, né? Eu vou fazer aqui, ó, pequeno jabá, o livro. Peraí, coloca de novo aí para quem está se vendo em vídeo. Pô, esse aí é o livro, ó, lindo, a capa está maravilhosa. Continua aí. São mais de 25. Então, nós temos vários direitos. Por exemplo, direito à portabilidade de dados. Você não precisa ficar preso, né? A portabilidade já vem sendo aplicada comumente, né? Mas questão de dados, por exemplo, você não precisa ficar com seus dados num lugar só. Se você quiser sair, você tem o direito à portabilidade. Você tem direito à segurança da informação, de os seus dados não serem tratados sem segurança de informação e, em caso de serem violados, o controlador, que são as empresas e os governos. Lembre-se bem disso, não é só a empresa que controla dados, o governo também controla. E tem um direito que é bem legal, é o direito do tratamento não ser feito em malefício do titular, somente em seu benefício. Esse é um direito que poucos aplicam, porque na hora que você vai fazer... Vamos lá, a gente precisa contar uma história. Nós temos uma situação de dados no Brasil, desde a Constituição de 88, nós temos o direito à inviolabilidade de dados, o direito constitucional à inviolabilidade de dados. Só que esse direito ele nunca foi aplicado porque ele nunca foi desenvolvido. Somente com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, de forma muito en passant, foi determinado que nós temos o direito ao cadastro, né, a proteção do cadastro do titular de dados, na época consumidor, tá? Então eu sempre confundo, vou falar consumidor, titular consumidor. O titular consumidor, ele tinha o direito à proteção do seu cadastro, tanto que depois de 5 anos o cadastro negativo é apagado, enfim. Essa história da proteção de dados, ela é muito recente, porque nunca foi aplicada no mundo jurídico. Então, as empresas utilizavam os dados sem quaisquer controles, sem quaisquer objeções, multas, enfim. O dado é meu. Então, nessa época, as empresas elas tinham essa visão, ainda tem até hoje, de que os dados são dela. E elas tratam em benefício delas, não do titular. Com a LGPD, inverteu-se o foco. Eu escrevo no livro que o foco agora é o titular centrista. Nós vivemos um mundo titular centrista, ou seja, o tratamento de dados que nós estamos fazendo tem que ser em benefício do titular de dados, ou seja, você, eu e todos nós. Se ele não é feito em benefício do titular, ele já está violado. Entendi. Uma coisa simples, por exemplo, eu pego os seus dados para colocar num cadastro de jogos online. Uma coisa besta, uso de dados de criança, dados biométricos de criança para joguinho online. Isso é gravíssimo. Então, isso daí já eu já chamo tarja preta logo no tratamento. Uma coisa besta. Uma criança entra num prédio comercial, você não pode tratar o dado daquela criança, você tem que pedir autorização para os pais antes de entrar. Se você gravar, é ilegal. Então, essas coisas são várias. Você tratou de um livro sobre o direito à invisibilidade. Eu achei interessantíssimo. Como seria o direito à invisibilidade do sujeito titular de dados? Então, como essas tecnologias elas tratam muitos dados, por exemplo,
inteligência artificial, elas tratam de muitos dados. Então, geralmente, esses dados eles ficam lá. Às vezes, nem o Facebook acabou de falar que não sabe o que fazer com tanto dado. Mas só que essas tecnologias, elas hipervisibilizam a gente, hipervisibilizam o titular de dados para gerar negócios. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão, eu sei quem gosta do São Paulo Futebol Clube no Brasil. Então, ele hipervisibiliza, ele utiliza de tecnologias para recolher aquela informação. Essa hipervisibilidade, ela é necessária para esse tipo de negócio. Você não tem inteligência artificial com as pessoas escondidas. Então, as tecnologias precisam da gente hipervisibilizado. Só que eu escrevi um artigo há uns 10 anos atrás sobre o direito à exclusão digital. Você tem o direito à exclusão digital. É um direito fundamental de sair. Só que, como a tecnologia ela deslocou de algo, vamos dizer assim, manual, né, praticamente, para algo automatizado, as decisões agora são automatizadas, eu desloquei também o pensamento e comecei a pensar no seguinte sentido. A maioria dos hipervisibilizados são os titulares de dados os mais pobres. A classe média é a massa. Você precisa disso. Os ricos estão fora dessa contagem, estão fora dessa visibilidade porque você paga para isso. Quem paga tem menos chance de ser hipervisível. Então, como existe essa regra, o direito à invisibilidade visa proteger essas pessoas que se tornam visíveis a essas tecnologias de vigilância e controle e de dados, e você coloca um break nas decisões automatizadas. Você age proativamente. Olha, para tratar os dados em meu benefício, você não pode utilizar das tecnologias que me hipervisibilizam. Então, o direito à invisibilidade ele é decorrência do benefício, do tratamento em benefício do titular de dados. Então, a partir do futuro próximo, o direito à invisibilidade ele vai atacar uma outra deslocamento do conhecimento, um outro deslocamento do direito, que é o neurodireito. Se você se hipervisibiliza, quer dizer que a tecnologia ela pode alcançar até o seu pensamento. E já existem discussões sérias, que eu concordo com a maioria, que em breve as tecnologias não vão ser mais invasivas. Elas não vão precisar entrar dentro de você. De fora, elas já conseguem saber o que você está pensando. Caramba. Você acha que privacidade, nesse mesmo sentido que você tem falado sobre a invisibilidade, você acha que privacidade vai ser um serviço pelo qual nós vamos pagar? Já é. Já se paga. Eu tenho alguns clientes que usam de serviço que nós fazemos, que é de guarda digital. É um serviço. Paga-se. Que interessante isso. Se você imaginar que os bilionários do Vale do Silício, eles não dão celular para os filhos. E eu acabei de voltar de uma viagem internacional e eu pensava que era só no Brasil essa dependência do celular, essa dependência da tecnologia, ela é mundial. Nós estamos viciados no fetiche, a palavra é o fetiche da coisa, né? Tem várias coisas, eu estudei muito sobre fetiche na faculdade de História e eu acho que o celular virou um fetiche. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, eu não falei para vocês, mas o VH também é bacharel em História pela USP. Fecha o parênteses, voltando, eu não sei como ele misturou tudo isso. Mas, sim, antigamente a gente falava, até hoje a gente fala, eu prefiro o livro físico, né? Eu gosto do livro, pegar o celular. Nós transferimos isso para o celular. Né? Todo mundo fica com o celular. Quando você não está com o celular na mão, você se sente nu. Né? Não estou aqui com o celular, então está fazendo falta alguma coisa. Né? Não estou conectado, não estou acelerado pelos múltiplos estímulos que vêm do celular. Né? Realmente é um novo tempo. Diga para mim uma coisa, VH, qual que você acha que é quais são os próximos passos em matéria de direitos do sujeito titular de dados?
Nós estamos, assim, eu vejo que no Brasil a gente faz discussões, e sempre foi assim, uma discussão sobrepondo a outra. E eu sempre gosto de voltar ao básico. E o básico não foi resolvido no Brasil. A gente tem problemas estruturais que acontecem. Por exemplo, hoje, se você para prender alguém, você tem que passar por problemas que são de 20 anos atrás, né? Quem é o dono do IP, né? Por exemplo, hoje você não sabe quem é, se o IP está ligado àquela pessoa. Hoje são os IPs dinâmicos, CGNAT, enfim. Esses são problemas que a gente vai acumulando com o tempo que vai passando. Então, o futuro do Brasil, e hoje está acontecendo, né, no Senado uma discussão sobre inteligência artificial, eu acho que é uma discussão que não resolve o problema e só traz traz mais pontos para você não focar naquilo que realmente interessa. Nós temos que resolver o básico do Brasil na internet. Nós temos um marco civil da internet que não é aplicado, é esquecido, forçosamente esquecido. Estão tentando fazer o mesmo com a LGPD, e nós não resolvemos o problema lá atrás de quem é o dono daquele IP. Você não vai começar a prender as pessoas pela internet sem ter uma veracidade sobre quem é aquela pessoa que está produzindo aquela prova. E nós não temos a cadeia de custódia para produzir a prova, enfim. É uma série de problemas que vem se acumulando e a gente não consegue resolver esses pequenos problemas. Eu sempre falo, vocês estão muito... vira marketing, né? Agora eu falo sobre inteligência artificial. Mas para fazer a inteligência artificial, você tem que descobrir quem é o dono do código. Existe responsabilidade para isso? Por exemplo, em direito ambiental e bioética, nós temos, responsabilizam-se os donos, os proprietários da empresa que cometeu o crime ambiental. Em direito digital, nós não temos esse tipo de regra. Nós vamos seguir essa regra? Qual regra que nós temos que seguir para responsabilizar quem cria uma inteligência artificial que condena mais negros do que brancos? Então, né? E as tecnologias estão aí. Quem é que vai prender um carro autônomo que matou uma pessoa? Né? Esses Teslas. Quem é que vai ser o responsável pela morte da pessoa? Não existe não responsável. O direito não trabalha sobre essa perspectiva. Então, eu vejo muitos colegas falando de tecnologia, de sci-fi, mundo quântico, e eles acabam esquecendo que o direito ele não funciona para isso, ele funciona para o humano. Na abertura do livro, eu coloco uma frase do Foucault, que eu vou até ler para vocês, que eu acho que para mim é uma frase lapidar. Ele escreveu no livro A Palavra e as Coisas. O homem é uma invenção cuja recente data a arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim próximo. Fabuloso. Então, o humano, ele está... Eu discuto, e essa obra, né, a Proteção da Direito Titular, é um resgate do humano. Porque nós estamos falando de tecnologia, nós estamos vivendo a tecnologia, nós estamos assoberbados pela tecnologia, e a gente acaba esquecendo que tem um humano por trás. Vários livros da área escrevem sobre procedimentos e tecnologias e acabam, peraí, tem um ser humano ali atrás. Você não pode tomar esse caminho porque você vai prejudicar as pessoas que estão sendo prejudicadas, vai prejudicar as pessoas que estão sendo tratadas nessa inteligência artificial de forma equivocada. Por exemplo, os negros são mais presos do que os brancos. As mulheres, isso eu escrevi minha tese de mestrado e, infelizmente, ela continua atual. Eu esperava que ela fosse não ficar. É que as exclusões que ocorrem no mundo físico, elas são duplicadas no mundo digital. Então, quem são os excluídos no mundo físico, eles são duplamente excluídos no mundo digital. E elas não revertemos isso ainda. Então, o futuro caminha para a gente voltar ao básico, rediscutir a nossa questão do humano dentro das tecnologias, rediscutir situações que nós não resolvemos ainda. E aí, depois disso, a gente pode falar sobre inteligência artificial, decisões automatizadas e outras situações. Esse livro, sobre o titular de dados, ele é um caminho que eu escolhi para falar assim, olha,
nesse caminho de tecnologia, nós estamos esquecendo do humano. É necessário a gente voltar para o básico. Muito bom, meu amigo, muito bom. Eu queria projetar aqui na tela, para quem está assistindo em imagens também a esta conversa, a imagem do livro do professor Vitor Hugo, para vocês conhecerem um pouco mais aqui. Quem está nos ouvindo, conheçam, pesquise no nosso site, em outras livrarias especializadas, a obra Proteção de Dados Pessoais, Direitos do Titular. Como vocês puderam observar, tem muita coisa para ver nesta obra que dizem respeito a uma nova realidade jurídica, a uma nova área de atuação, e que não se trata de mero ineditismo, de mero ufanismo, de curva hype. Não, trata-se, na verdade, de uma realidade. Todos nós somos sujeitos titulares de dados, todos nós produzimos dados, todos nós deixamos rastros de dados, e esses dados são utilizados, são comercializados e são, inclusive, válidos para aumentar a nossa hipervulnerabilidade enquanto seres humanos diante dessa tecnologia que nos força a ser além do humano. VH, que alegria recebê-lo aqui no podcast do Gen Jurídico. Você é sempre bem-vindo. Por favor, venha mais vezes e espero contar com seus textos também no Gen Jurídico para a gente aprender dia a dia com as inovações que vem nessa área. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer voltar. Temos outros assuntos para falar sobre remuneração de titular de dados, até porque a gente paga para esses sistemas ganham dinheiro com a gente. Enfim, tem um monte de assunto para escrever. E hoje saiu um texto, né, novo no blog, e espero que a cada semana ou a cada 15 dias eu consiga sempre discutir alguma coisa interessante para vocês e colocar algo diferente. Não fale isso no ar, que isso vira prova contra você na forma da custódia de provas. Pode colocar que eu faço, prometo. Maravilha, queridos. É isso, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Não deixe de acompanhar os outros episódios já gravados e os que virão ainda aqui do podcast do Gen Jurídico. Um forte abraço, até o próximo episódio.